Amém, irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de João. Mais uma vez, vamos usar só alguns versículos aqui, mas depois nós vamos sair um pouquinho daqui. João capítulo 1, 1 João capítulo 1, primeira epístola lá na terra do Apocalipse, né? Capítulo 1, todos encontrar aí, amém? A palavra diz assim, ó: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nos vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso nós anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevo para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém, irmãos? Até aqui, Santo Deus e Pai, fala ao nosso coração, nos ajuda, Senhor, nesta noite, ouvirmos a Tua voz, derrama a Tua unção do Teu poder, Pai querido. Desde já entrego a Ti todo o crédito, toda a honra e toda a glória. Senhor, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmão, podeis sentar. Essas epístolas aqui, né, é do apóstolo João, né, que ele escreveu o Evangelho de João. E aí você vê que ele começa assim, essa primeira epístola aqui, praticamente na mesma linha do Evangelho de João, falando a respeito da divindade de Jesus, ó, e desde o princípio que ouvimos com nossos olhos, com nossos olhos o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, ou seja, tocaram em Jesus Cristo. Aí eu digo para os irmãos que a palavra é o próprio Jesus, a Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso. Agora você não pode ser tocando aqui, ó, você não está tocando em Jesus físico, né? Mas até porque aqui o papel e tal, mas o Jesus, a palavra se fez carne, como João disse lá em João, e habitou entre nós. Então, assim, uma coisa tremenda, foi uma coisa assim de Deus, a vinda de Jesus. Jesus Cristo verdadeiramente é o Filho de Deus e é o próprio Deus que se fez carne, aquele que fez todas as coisas, se fez carne e habitou entre nós. Para quê? Para ele, como ele disse, para ser o caminho para nós. Olha só, para ser o caminho para nós, o caminho de salvação, de justificação, como João disse aqui, né, que se a gente se dissermos não temos, enganamos a nós mesmos se nós dissermos que não temos pecado. E no versículo 9 ele fala assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de nossa injustiça. Eu sempre falo para os irmãos, o justo, né, a justiça de Deus é o justificado, a injustiça é a pessoa que está fora da justificação. Amém? Então, quando ele tira a nossa injustiça, nos faz justo, nos faz justificado diante de Deus. Amém? Então, irmão, porque hoje eu estou vendo assim, eu quero falar com os irmãos a respeito da unidade, né? Da unidade. E a unidade que eu quero falar não é só para aqui, para a igreja de Nova Vida, só entre nós não, mas é para a comunhão geral dos cristãos, porque hoje a gente vê
é muita divisão, muita divisão. E essa estratégia da divisão, nós acompanhamos as Escrituras e sabemos que a unidade dá crescimento, até para o mal, quanto mais, por exemplo, um exército mal, quanto mais pessoas ele colocar no exército dele, mais vantagem ele vai ter de vencer o outro que é do bem, amém? Que é do bem. Então, a unidade, ele só não vence porque Deus não deixa. Como eles estavam lá unidos para fazer a Torre de Babel, né? Aí Deus olhou e falou assim: viu, homens, agora são um, isso é um testemunho de Deus, que quando nós somos um, ninguém segura mais, amém? Quando nós somos um, aí Deus fez o quê? Mas ele estava usando esse princípio para o mal, aí Deus não permite, foi lá né? Acabou com a festa deles, ele mudou a língua de todo mundo, ninguém se entendeu mais. E muitas outras passagens acontece isso, né? O princípio da unidade. Por quê, irmão? Porque hoje estão se levantando verdadeiramente. Deus tem me trazido assim, me colocado no coração a necessidade de nós estudarmos nessa área, nesse assunto, porque o adversário tem se levantado, irmãos. Se nós não guardarmos a nossa mente, como a palavra diz, o capacete da salvação, não se proteger, não guardar direitinho, nós podemos sermos contaminados. Você pode ser contaminado. Não é difícil de um irmãozinho que já foi contaminado em algum lugar e que você gosta, e aí vem com uma conversa diferente, vem com um assunto diferente, e aí é muito espiritual, aquele irmão era espiritual, mas ele deu alguma brecha lá, porque mudou o entendimento. Aí não é difícil de uma pessoa dessa vir com outro entendimento. E às vezes a gente vê algumas pessoas assim, com entendimento contrário das Escrituras, e até parece que é certo, mas quando você vai ver na íntegra, na verdade, quando você vai conhecer profundamente, ele não é tão íntegro assim, está distorcendo a palavra, amém? Parece ser pessoa boa, irmãos. É como aquela vez que Deus mandou um profeta novo, falou ir numa missão e falou: bom, não fica lá, não vai na casa de ninguém. Mas quando na hora de voltar, ele foi dar ouvido a um profeta velho, igual a gente sempre brinca, profeta velho. Por quê? Porque o profeta velho estava desviado. O profeta velho, naquele momento, foi usado pelo adversário, ou até pelo próprio Deus para testar o profeta novo. Amém? Ou até pelo próprio Deus, porque Deus envia também. No caso de Pedro, foi Satanás que estava usando Pedro. Jesus falou: arreda de Satanás. Mas nesse caso do profeta, pode ter sido o próprio Deus, que uma certa feita, Deus queria acabar com a farra de Acabe. Ele falou assim: quem vou enviar quem? Aí um Espírito de Deus, da parte de Deus, se apresenta a Deus para falar assim: deixa que eu vou desviar ele. E com mentira. E Deus permitiu. Por que Deus permitiu? Para você deixar de acreditar em Deus e acreditar no mal. Você tem que escolher acreditar em Deus. É o mesmo princípio do paraíso. Escolher obedecer a Deus. Aquele princípio do paraíso rege as Escrituras todas, irmãos, e a nossa vida. Tudo quanto é história que você vê aqui de Clovis, tu vai ver o mesmo princípio. Alguém desencaminhando, alguém mudando o que Deus falou, e a pessoa deixando de ouvir a Deus para aceitar a palavra do profeta velho, porque eu não sei quem, é o da mídia, prega na televisão, prega não sei aonde, mas eu fico só ligado, eu não sou fanático. Quando eu vejo um negocinho diferente assim, parece que acende uma luzinha. Eu não tenho a Bíblia decorada, eu não guardo os versículos. A irmã foi me perguntar um negócio essa semana, fui lá no dicionário, procurei para a irmã e postei lá, porque eu sei que tem. Aonde eu vou lá procurar? Igual a irmã sabe que tem também. Onde é que está aquele versículo, né? Porque ela sabe que tem aquele versículo. Agora a gente não decora onde é que está. Agora, mas se entrar um negócio diferente, a luzinha acende. Fala. Eu tentei no dicionário do celular, não consegui. Não conseguiu, né, então? Não, mas não teve problema. Eu arrumei para a irmã. Então, o que eu quero dizer? Que a gente segue uma luzinha quando vem com uma conversa diferente. Não, aí não. Isso aí já não é bíblico. Isso aí já não é bíblico, né?
Então, às vezes a gente vê uma situação assim, não, aí está entrando por outra linha. Às vezes a gente está até numa comunhão, né? Tá igual, às vezes eu já tive em comunhão assim, que depois o pastor foi pregar, ele foi obrigado, e ele era um pastor visitante, mas ele ficou indignado com a postura que o irmão tomou lá antes, que é esse negócio de oportunidade, né? E quando a igreja que tem o costume de dar oportunidade, aí dá oportunidade, a pessoa fala uma coisa antes, igual nós aqui também, quando dávamos oportunidade, né? E o perdido falou que chegava no céu, a mulher, a esposa dele ia ser aquela primeira que já tinha falecido, e que a outra agora não ia ser. Aí eu fui obrigado a conversar com ele, que no céu não tem casamento, né? Aproveita a esposa aqui, aproveita o marido aqui, lá não tem casamento, viu, Jair? Aproveita aquele varão bonito aí, aquela coisa linda, que lá já era. Lá espírito ministradores diante do Senhor. Amém? Não tem macho, tem fêmea. Então o irmão veio com uma conversa com um assunto que Jesus pregou. Então estamos vivendo, irmão, tempos difíceis, aonde mais do que nunca estamos evidenciando a palavra de Deus se cumprindo. Você está vendo as coisas acontecendo, está vendo o que Deus está falando acontecendo, e o adversário está se levantando assim para encobrir, para esconder, para modificar, para torcer, de forma tremenda, irmãos, de forma tremenda. Eu não sei quanta heresia está sendo e quantas igrejas já estão sendo adaptadas, já estão aceitando, porque não são igrejas verdadeiras. Aí eu falo para você, a igreja verdadeira não é aquela que tem 1.500 anos, que tem 2.000 anos. A igreja verdadeira é aquela que tem a palavra genuína do Senhor. Se torcer a palavra, é falso profeta, é falsa igreja. E aí eles estão aceitando certas mudanças, querendo mudar as escrituras para se adequar ao pecado, para se adequar ao comércio, para não perder a boquinha deles, para não largarem a teta, assim como acontece na política, nas leis do país, já viu? Modificou a lei, um modificou para pedir honestidade, aí o outro vem e já quer que tire aquela honestidade toda, quer voltar a fazer o que era antes. O mesmo acontece nas escrituras, a mesma coisa. Eles querem modificar as escrituras, não tem como separar, irmãos. Não dá para separar a palavra de Deus, a religião da política. Não tem como. A Bíblia é religião e política até o fim. Quando elas andam juntas, é uma bênção. Quando o governante é afastado de Deus, é o contrário. Nós estamos vendo isso agora. Eles estavam, quando tinha um presidente que era a favor de Deus, tinha culto lá no Congresso. Agora entrou um outro presidente, quer dizer, não era para ter nada, porque eles são contra a religião, não quer misturar a religião com nada. Só enganou o povo, está lá botando a feitiçaria lá dentro, publicamente, todo mundo vendo aquele show todo. Bom, de forma que mais do que nunca nós precisamos crer e colocar em prática os ensinamentos da palavra de Deus. Não dá tempo para dúvidas, não dá tempo para duvidar do que diz a palavra. Se a palavra diz que é X, não vai de Y não, porque é X mesmo. Se fala que é pau e não é pedra, amém? Ou se vice-versa, falar que é pedra. Não dá para ficar duvidando da palavra. Nós estamos vivendo os últimos tempos. O adversário tem se levantado com veemência. No que você engole uma heresia dessa, você pode perder a salvação. Podemos perder a salvação. E nós vimos na palavra de Deus um montão de casos assim, né? Praticamente os governantes ali, o sacerdócio de Davi, que foram sacerdotes junto com Davi, igual eu falei, quando o rei e os sacerdotes estão de acordo, o país está bem. Né? Tá bem, mas quando o rei sai da vontade de Deus, mas às vezes é o sacerdote que sai. Na época de Davi, por exemplo, o sacerdote foi que saiu do caminho do Senhor, o rei continuou. O sacerdote saiu da palavra, foi tentar eleger outro para suceder Davi, que não era o que Deus falou que era, e foi fazer isso a revelia, em colunho que fala, né? Compacto, com o capitão de Davi, com o general de guerra de Davi, Joabe. E os dois foram sacrificados depois, porque
Deus não aceita isso. Quer dizer, o camarada passou a vida ajudando, no sacerdócio, estava uma beleza, no final foi se meter a fazer um negócio por conta dele. E hoje está acontecendo a mesma coisa, a gente vê nos países. A gente vê acontecendo, não é só no Brasil não, irmão, isso está acontecendo por aí afora tudo. Está uma guerra tremenda. A quem é de Deus está se levantando, está se posicionando, tem aqueles entendimentos torcidos. Eu não consigo entender um cristão que é contra aborto, que é contra adultério, que é contra homossexualismo, prática homossexuais, ir lá e votar num candidato que é isso. Não pode ser cristão um sujeito desse. Como é que você vai orar? Como é que você vai pedir para Deus libertar os homens das drogas? Senhor, ajuda a libertar as pessoas das drogas, se na hora de apoiar, você apoiou quem está querendo liberar a droga. Faz sentido? Não faz sentido, irmão. Isso é revelado, isso é mascarado. Não há, de uma mesma árvore, não pode produzir fruto diferente. De uma fonte saudável não produz água salgada e doce ao mesmo tempo. Amém? Não tem como. Não há mistura da treva com a luz. E sempre a luz tem que prevalecer. A verdade tem que prevalecer. A verdade é mais forte que a mentira. E nós estamos vistos aí, é uma coisa horrível, toda hora lá no TikTok, não sei o que da joia, e daqui a pouquinho vai lá ver, foi mentira pura, aquilo foi tudo revelado, aí a imprensa fica quieta, dá uma notinha pequenininha, dizendo que se enganou, não sei o que. Agora não sei o que, maior esquema, nós estamos diante do maior esquema de bandido, de presidente bandido. Pegaram a carteirinha de vacinação do homem. Como é que pode um negócio desse? Como é que não? Isso aqui eu estou falando assim, dando esses exemplos de política, para os irmãos verem o que está acontecendo à nossa volta, irmãos. À nossa volta, nós não somos políticos, não, esse público nunca subiu um político aqui para ministrar, pode até subir um dia, que ele já foi político, ou virou pastor, alguma coisa, não sei. Mas para propaganda política, não. Não misturamos as coisas. A propaganda política está ali da porta da igreja para fora, né? Mas o nosso coração, nós temos que ver quem é de Deus, porque nós temos que acompanhar as coisas para irmos de acordo com as escrituras, porque quando o justo governa, o povo se alegra. Agora quando o perverso entra, o povo geme. E nós estamos vendo isso aí, ó. A notícia está aí, não nos jornais abertos, mas na internet o povo posta lá tudo, né? Aqueles jornais mais simples, que não é de fama internacional, né? Posta tudo lá e a gente vai vendo. Então, irmão, nós estamos vivendo um tempo assim, precisamos crer na palavra de Deus. Deus não nos fez para vivermos sozinhos. Ele deixou claro que deseja que vivamos juntos, quando diz que somos família, membros do mesmo corpo. Ou seja, não importa se você faz bem, se você sozinho é uma bênção. É esse ponto que eu quero chegar, da unidade da igreja, porque a cúpula, o Satanás, ele está unindo a parte dele, amém? E o propósito dele é desunir a igreja, Então não importa se a gente faz bem, se a gente sabe fazer, se a gente não sabe fazer, o propósito é não fazer sozinho. O propósito é fazer a obra de Deus junto com a igreja. Ninguém é igreja sozinho. Eu tenho ensinado esse lugar. Não tem como comunhão fora da igreja. Comunhão com quem se você não vem à igreja? Comunhão com quem se você não participa da obra? Comunhão com quem se a gente vai fazer uma obra e você não está lá? Não tem, irmãos. A comunhão é junto, é dois. E nós vamos ver aqui a palavra de Deus. Vai falar assim, ó. Se você abrir agora, vamos passear um pouquinho em Gálatas, rapidamente, Gálatas 6, versículo 10. Se você não quiser, você só acompanha a leitura. Diz assim, ó, 6:10, fala assim, ó: então, enquanto temos tempos, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, olha só,
principalmente, uma coisa que acontece na unidade. Por que eu estou falando isso principalmente aos da fé? Porque a nossa família é a família de Deus. Nós temos a família terrena, mas que a família terrena, ela é corruptível. À medida que morre seu pai, morreu sua mãe, morreu seu marido, morreu seu filho, morreu. Agora, a família de Deus é eterna. A obra de Deus é eterna. Vamos encontrar a esposa lá no céu? Vamos, mas não é esposa mais. É o nosso irmão em Cristo. Lá não tem irmã, é tudo irmão. Irmão em Cristo, tudo espírito ministrador diante de Deus. Então, a prioridade, irmãos, é os da fé. A prioridade é os da fé. Ou seja, a gente tem que dar prioridade da fé ao filho desviado. Quando os filhos estão no caminho, quando a esposa está no caminho, é uma coisa. Agora, quando não está, você não pode deixar de crer na palavra de Deus para crer numa pessoa que está desviada do caminho do Senhor, que não é do caminho da fé. Amém? Como diz o Salmo 1, ele fala assim, ó, não pegar o conselho dos ímpios, não andar segundo o conselho do ímpio, porque não importa se é marido, se é filho, se é mulher, quem é que seja, se estiver fora da vontade de Deus, se não tiver entregue a sua vida a Cristo, não é um justo, é um injusto, é um ímpio, não é um piedoso, é um ímpio. Aí, a opinião dele não pode valer muito para você. O que falar tem que filtrar na palavra de Deus. Amém? Então, o Gálatas fala aqui, ó, Paulo fala aos Gálatas que enquanto tiver tempo para nós fazer bem a todos, quer dizer, o bem que você tem que fazer para todos, né? Para os seus filhos, para os seus amigos, para todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Quem são os domésticos da fé? Da família de Deus. Não é da casa que você mora, né? Mas da família de Deus. Às vezes acontece na sua casa, tem também os domésticos da fé, né? Os seus filhos é cristão, né? O marido é, a esposa é, mas deixando isso sempre muito bem claro. E ele diz assim, ó, principalmente, por quê? Nós estamos vendo um tempo difícil agora. Aí você vai em Efésios 2, Efésios 2, no versículo 19, Paulo diz assim: assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Olha só, Paulo diz que nós não somos mais estrangeiros nem forasteiros. O que é estrangeiro e forasteiro? É uma pessoa que vem de fora, que está fora né? Está só passeando, está só passando, está de passagem. Por exemplo, para esse mundo nós somos forasteiros, porque nós não somos desse mundo. Amém? Agora, para a família cristã, nós não somos mais forasteiros, nós somos agora da família de Deus. Não está se falando aqui de família humana, porque tudo bem, você pode profetizar, falar assim, não, a minha família é de Deus, a minha casa é de Deus, né? Pode profetizar. Agora, se é ou não, é uma coisa individual de cada um. Amém? Tu pode crer que vai ser, tu pode crer que, como Josué falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas a gente não sabe se verdadeiramente o parente de Josué não se desviou lá na frente. A intenção dele é que ele, a casa dele, vai servir ao Senhor. Eu falo a mesma coisa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora, se não servir ao Senhor, é porque não é a minha casa, eu sou da casa do Senhor. Agora eu sou da casa do Senhor. Amém? Vou cumprir o meu compromisso, vou ser bom pai, porque eu não deixo de ser pai, né? Apesar de eu ser da família de Deus, não deixei de ser pai, não deixa de ser marido, não deixa de ser esposa, não deixa de ser filho, mas sabendo sempre que você agora é da família de Deus, e que a prioridade é a mesma coisa que você falar assim, ó, você precisa trabalhar, você precisa ganhar dinheiro, mas a palavra fala que é para você buscar primeiro o reino dos céus. Olha só, é a mesma coisa. Você precisa das outras coisas, mas primeiro o reino do céu. Você vai cuidar da sua família, vai cuidar do seu filho, mas primeiro os da fé.
amém? Da família de Deus, porque somos agora da família de Deus. Então isso nos ensina que principalmente os da fé, somos uma família cristã, né? Não só porque cultuamos a Deus no mesmo local, mas porque em Cristo temos o mesmo Pai. Amém? Então não é só a família cristã, não é só nós então, né? Não é só a igreja de Nova Vida. Todos aqueles que verdadeiramente estão em comunhão com o Senhor, que estão dentro da palavra de Deus, que não estão na prática do pecado, é igual fala lá em Romanos, né? Que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, não é isso? Se ficar no andar segundo a carne, ele deixa claro. A mesma coisa é hoje. Todos que professam a Deus, que confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, são família, nossa família cristã, não só da Nova Vida. Agora, nós temos um apego mais de perto para onde Deus colocou, porque Deus divide assim em grupos. Não dá para pastorear todo mundo. Eu não posso ser pastor de toda a terra. Então vai ter vários pastores, vários grupos, amém? E todos têm que ter o mesmo ensinamento. A palavra de Deus tem que ser a base, tem que ser a regra de fé, amém? E assim nós vamos caminhando. Então não é só, assim como uma criança aprende com seus pais e irmãos mais velhos, também precisamos dos irmãos da igreja, né? Não, nós precisamos ouvir, se é de Deus, precisamos ouvir. Agora, tem um monte por aí que já são heresias, já são confusão, porque numa casa, num lar, uma família tradicional, tem o pai, tem a mãe, tem o irmão mais velho, o mais novo, ele fica sujeito a todo mundo. O que vai chegando depois, ele vai se sujeitando a todo mundo. Se o pai sai, ele não vai mandar o pequenininho tomar conta do outro de 12 anos, de 13 anos, de 15 anos, ou de 18 anos, não é verdade? Saiu o pai e a mãe, o responsável é o filho mais velho. O mais velho não está, é o outro abaixo. E assim sucessivamente. E um irmão respeitando o outro como sendo mais velho, por quê? Porque ele tem que aprender com ele. Você aprende com o pai, com a mãe e com o irmão. Assim, a mesma coisa é a obra de Deus, irmãos. A igreja tipifica isso. Nós estamos aqui e você aprende com o pastor, você aprende com o irmão do lado, aprende com a irmãzinha e vamos aprendendo. Não podemos rejeitar ninguém, nenhum irmão nosso na obra de Deus. Amém? São nossa família, principalmente aqueles que vão ficando mais velhos na fé. Na igreja, por exemplo, mais velho na fé não é assim uma questão de idade, né? É um ancião da igreja. O ancião da igreja, se fosse por idade, não seria eu o mais velho, né? A irmãzinha é mais velha, tem outra irmã, né, e tal, não vou ficar falando o nome das irmãs. E ela falou, então, né? Tem outras mais velhas que eu, seria pela idade, mas não é pela idade, pelo chamado de Deus, e nem é pelo tempo de conversão. Às vezes alguém vai se converter ainda e vai ter um chamado excelente, um envolvimento com a obra de Deus, uma disposição em buscar, em ser usado por Deus, que nós vamos ter que ouvir Ele, porque se Deus está falando com ele, eu preciso ouvir Ele, irmão. Não posso rejeitar porque é mais novo. Viu Paulo falando para Timóteo? Não deixa o pessoal te rejeitar por causa da sua idade, se é novo, não. É novo, mas foi treinado aos pés de Paulo, assim como Paulo foi treinado aos pés de Gamaliel. Amém? É a linha que Deus usa, é quem Deus usou, é quem Deus escolheu para falar. Não tem aí um profeta de Deus, não. O homem falou assim: eu só falo se Deus me mandar falar. Agora os mercenários iam lá e falavam tudo que o rei queria ouvir, bajulava o rei. Posso ir nessa batalha? Pode, Deus vai ser contigo. Faça ideia quantos absurdos que a Bíblia não registra, porque não vai registrar tudo também, que aqueles falsos profetas na época de Jeremias, na época de Elias, de Acabe, né? E massageando o ego do rei, e falando, lembra? O Acabe queria pegar a vinha de Nabote,
Eu não sei, a Bíblia não registra, eu não sei se um profeta dele não deu apoio àquilo, Jezabel mandou matar Nabote, mas o Senhor cobrou o sangue derramado naquela vinha. Porque Nabote preferiu morrer do que vender a vinha. A vinha dele apontava para uma coisa de família. E isso aponta para o assunto que estamos falando hoje, família de Deus, família espiritual. O camarada preferiu morrer do que abandonar os irmãos da fé, do que se afastar. Se afastar do nosso irmão da fé, irmão, é se afastar de Deus. Não tem jeito, isso é bíblico. Então, assim como as crianças aprendem, nós também aprendemos. Há ocasiões em que você precisa ser corrigido, né? Nós precisamos sermos corrigidos, motivados, encorajados, às vezes carregados e muitas vezes perdoados. Olha só. Não, mas aquele irmão, não, você também, nós também. Às vezes nós achamos que é só o irmão, não, mas nós também. Amanhã pode chegar a sua vez de precisar da ajuda, do socorro. E aí as escrituras ficam ensinando o tempo todo que é para nós suportarmos uns aos outros, para carregar. E agora, mais do que nunca, irmãos. Agora, nesse final dos tempos que estão acontecendo, mais do que nunca. Nós, como eu falei, precisamos começar a colocar a palavra em crédito, começando a colocar em prática a palavra de Deus, porque senão o adversário vem e derruba. Não é verdade? O reino dividido, a palavra diz, não subsiste. Uma igreja dividida não subsiste. Até porque uma igreja dividida está fora da vontade de Deus. E eu estou falando de novo, não é igreja dividida, não é só a Nova Vida. É a denominação, né? Nós temos que estar em comunhão com a denominação e temos que estar em comunhão com os outros igrejas e irmãos que pregam também a verdade. Aí o meu irmão falou assim, eu vi uma situação, aí a irmã começou a bater o pé assim, eu falei, mas esse negócio, o que é isso? Não, irmão, tem que, né, o importante é que Deus está trabalhando, mas o importante é que Deus está trabalhando, não é assim não. Não é assim não, eu tenho dificuldade de ver essa bateção de pé aí, essa marchação aí, sem faz o que isso aí? Quando você bate o pé e fica pulando, o pastor fica pulando, ajuda você a ser honesto, a ser íntegro, a ser fiel, a ouvir. Não, isso é manifestação carnal, emocional, às vezes é emocional, porque de fato, irmãos, quando vem assim vou dizer assim, uma visitação, né? Você sente que você está orando, aí você de repente é tomado, você sempre tem o Espírito Santo, mas quando você está orando e com mais veemência, e você pode ser tomado, aí você fala em língua, né? E Marco Paulo falou que é para você controlar isso, não é para fazer bagunça, não é? A Bíblia nos ensina até nessa hora, então não podemos ser menino, ver uma emoção, plantar bananeira, falar que é do Espírito Santo, não. Aí eu vejo uma situação assim, eu vi uma situação começou a ter um movimento desse, o pastor foi lá e repreendeu, não, meu irmão, senta aí, em nome de Jesus, profeta aqui agora sou eu, o cajado está aqui na minha mão, não tem profeta que levante na hora da palavra, a não ser que o camarada estiver pregando heresia, estiver em pecado, em adultério, e Deus levantar alguém para envergonhar ele. Mas se for obra do Satanás, vai ser envergonhado, vai ser repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se levantar, tem que levantar com convicção, tem que ter certeza que é Deus mandando levantar e mostrando para você o pecado, que tem que perguntar. Eu já vi o irmão perguntando, o profeta falou, acusando o irmão. O irmão deve ter visto também, o irmão conhecido. Aí depois ele perguntou assim, irmão, profeta, fala aí o pecado, pode falar para todo mundo ouvir. O pecado que o irmão está falando aí, para todo o pecado. E agora? Tu não pode falar, o irmão está em pecado e qual o pecado? É a mesma teoria da política. Olha lá, o fulano também roubou, mas roubou como? Ele está preso, ele foi preso, prenderam ele, foi condenado. Então não, mas você está falando que ele roubou o quê?
Não, ele também rouba. Rouba o quê? Fala o quê que ele roubou? Fala qual é o pecado do pastor, que Deus levantou você para apontar. Amém? Porque Deus não faz bagunça. Deus tem uma ordem, uma disciplina, né? A disciplina é de Deus, não é bagunça. A obra de Deus não é bagunça. Né? Nós estamos vendo hoje um monte de emocionalismo, um monte de práticas que não são bíblicas, práticas até que vieram da feitiçaria. O que você via, porque eu sempre que quando eu era garoto, eu ia pegar a forma do Daniel, eu ia ver, eu já fui, mesmo adulto, eu já fui nesses lugares e via. Aí hoje quando eu vejo aquilo na igreja, eu digo, não. Nem eu indo não participar daquilo, como é que eu vou participar daquilo dentro da igreja? Nós estamos vivendo, porque senão, irmãos, essas coisas vão nos desviar do propósito de Deus. Amém? O propósito de Deus é a santificação. Não é mostrar para o povo que você sabe pular, que você marcha muito, que você roda, que você pula, que você planta bananeira, que você fala em mistério o tempo todo. Não. O propósito de Deus é te salvar. E Ele não salva nessa linha assim não. Não é essa linha que Ele usa para salvar não. Ser cheio do Espírito Santo é uma pessoa estar apta a resistir às tentações. Foi isso que aconteceu com Jesus? O Espírito veio sobre ele, foi batizado, o Espírito veio sobre ele e foi impelido pelo Espírito, quer dizer, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo Satanás. Tenta esse aí que eu quero ver, ó. O Espírito Santo botou ele lá. Usando as minhas palavras, né? Não foi isso que ele falou. Mas na nossa linha seria isso. Tenta isso aí, quando você tem convicção que eu quero ver tu perturbar isso aí. Uma vez eu fiz isso na igreja. O irmão da nova vida, o irmão tinha um treme assim na igreja. A irmã deve lembrar, treme. Mas só com as irmãs. O pastor mandava dar a mão, o irmão dava a mão à irmã de um lado, outra do outro, sempre ele ia no meio das duas irmãs e ficava. Eu fui lá, peguei o irmãozinho assim pela mão, irmão, vem cá, fica no meio desses dois varões aí, sacode eles aí. Botei o irmão lá no meio de dois varões, eu não aguento lenda. Eu era o diácono da igreja, fui lá, peguei o irmão, falei, ó, e agora treme aí, pô, sacode o irmão, pô. As irmãs não conseguem, eu quero ficar sacudindo a irmã querendo tirar a mão. E ele gostava de fazer isso com as irmãs. De vez em quando ele ficava me olhando assim, porque eu botei lá no meio do varão, se fizer de novo, não sabe o que eu vou fazer de novo. Ele não sacudiu os irmãos, não. E aqui lá. Ficou quietinho lá. Então, irmão, eu não estou falando que não é a coisa, é o emocional, é a nossa carne, não pode até não ser o adversário, mas é a nossa natureza humana, a nossa carne, né? Porque fala que os outros vão querer ser notados, você não vê a briga que é o ser humano para ficar famoso? Fazem de tudo para ser famoso, até pacto com bicho eles fazem para ser famoso, até no meio da igreja a pessoa quer ser famosa, quer ser mais não sei o que, quer não sei o que, é numa igreja, é na mídia, quer ser o crente não sei da onde. Eu fico só vendo as brigas deles lá na internet, lá, um mandando recado pro outro, lá não sei o que, no Gideão, não sei da onde, não vou ficar falando aqui para não espalhar a briga dele, mas ficam lá por tudo por causa de negócio de fama. O mesmo acontece na igreja, a pessoa quer ser reconhecida como super espiritual. Aí daqui a pouquinho sai um podre. Geralmente essa pessoa tem um podre, tem uma dificuldade. Há ocasiões, irmão, que nós precisamos ser corrigidos, motivados ou encorajados. E aí, meu amigo, temos que estar juntos, em unidade. Precisamos de ter compromisso e relacionamento com Deus, e a única forma de tê-los é através do seu corpo, ou seja, da igreja. Não, agora eu estou cheio de Deus. Está cheio de Deus como? Está se reunindo com os irmãos? Está participando da obra? Está se envolvendo na obra? Como é que está sendo cheio?
Esses dias aí, a irmã, né, começou a participar lá da casa. A gente já começa a ver assim uma certa alegria na irmã, os irmãos lá dando testemunho. Poxa, a irmã tá bem lá, tá indo lá. A irmã começou a ir lá, dormir lá e tudo, na casa feminina, né? A esposa do missionário, e eu fui conversar com o missionário, rapaz, mas já 2 obras para você tocar, vai ser difícil. Não, mas Deus moveu a esposa, tocou no coração dela, ela agora está querendo ficar aqui direto. A esposa dele, quase não ia no recanto, mas agora nesse de mulher, né, está ficando lá direto. Entendeu, irmão? A pessoa muda, aí a gente vai conversar com ela, ela está mais social, mais receptiva, assim, para a obra. Não fica reclusa, só trancada, fica lá dentro, não. Olha só que situação, irmão. É assim que Deus trabalha. Quanto mais nos envolvermos com a obra de Deus, mais comunhão de Deus, quanto mais nos envolvermos com os irmãos, né, com a família, com os da fé, né, mais cheio de Deus nós vamos estar, filho. Eu não vou me envolver, eu só me envolvo com Deus. Aí Deus não vem, tu fica ali, vai para lá, vem para cá, cadê Deus? Jesus falou, estava ali na esquina, tu não deu de comer, não deu de beber, não... É igual que eu falei do anjo, lembra? Deus trabalha de forma tremenda. Ele chama João Batista de anjo. Eu mandei o meu anjo diante de ti, está lá no Evangelho de Marcos, preguei essa semana com os irmãos lá fazer o batismo, né? Mandei o meu anjo diante de ti. E qualquer um de nós, quando somos enviados por Deus, é considerado anjo do Senhor. É como o pastor na igreja, é o anjo da igreja. Não é porque eu tenho asa, não é porque eu sou melhor que ninguém, é porque eu estou na missão, estou enviado por Deus. E você é a mesma coisa. Quando você se envolve na missão, se envolve na obra de Deus, você é um anjo de Deus enviado para fazer o bem para alguém. Para todos que for possível, principalmente os da fé. Aí o irmão vai dizer, poxa, que benção aquela irmã, que benção aquele irmão, poxa, que tremendo, né? O irmão apoiou a gente, né? Viu como eu fiz? Né? Nós fomos lá fazer o culto na casa da irmã lá, o Tiaguinho chegou, aí ajudou. Estava eu sozinho lá com a irmã Lugia, chegou ele e a Mara, né? Aí já representou a igreja, porque a igreja, não estou falando porque os irmãos não foram, porque os irmãos não puderam ir, mas o que pode ir já representa a igreja. Chega lá só está o pastor, não, aí tem um irmão que eu tinha prazer nisso, irmãos, e tenho ainda, fico na porta, até hoje ainda fico, sendo pastor. Uma vez eu fiquei no banco por causa do irmão tentado lá, que já até faleceu, e eu fui obrigado a perguntar para o pastor, até onde vai esse banco? Aí ele ficava mexendo comigo, me zoando, chegava no discipulado, mexia direto comigo, que eu perguntei até onde vai o banco, quero saber o que eu não posso fazer na igreja, porque eu quero fazer alguma coisa. O pastor falou assim, não vai fazer nada, rapaz, mas fiquei muito mal sentado lá. Não pode ficar na porta, não pode carregar nada, não pode ajudar nada, não pode fazer nada, está no banco. Não pode abrir janela, fechar. Pegava o culto, ia lá fechar a janela e tudo, e não precisava ninguém mandar, ajudar, mas não podia tocar ali, porque estava disciplina, está sendo disciplinado. Aí eu fiquei, né? E foi uma coisa que não era, mas aí eu tenho que ser submisso. Amém? Submisso, o anjo da igreja é ele, o missionário é ele, o enviado de Deus para a minha vida naquela época era ele, para me discipular era ele. Se eu não aceito, não estava aqui hoje. Amém? Sendo enviado também para abençoar a vida dos irmãos. E ele fala assim, precisamos ter compromisso, porque o que acontece com uma brasa sozinha, fora do braseiro? E qual soldado que vai para a guerra sozinho? A comunhão da igreja, irmão, é a nossa segurança espiritual. Não tem outro jeito. A comunhão dos santos. Deus opera na comunhão dos santos. Ninguém é santo, ninguém é assim perfeito, tá? Comunhão dos santos, porque temos os pecados perdoados, mas nós não somos perfeitos. Mas a Bíblia diz que ferro com ferro se afia. Deus vai permitir que eu te dê uma arranhada, que você me dê uma arranhada, eu vou ficar chateado com alguma coisa que você falou, com alguma coisa que você fez,
mas te odiar e deixar de te perdoar, te excluir da irmandade, não tem como, porque aí quem está saindo sou eu. Da família cristã não tem como eu te excluir, porque aí quem está saindo sou eu. A não ser que você queira ficar na prática do pecado, e é como eu falo da Santa Ceia, vamos ministrar agora, Deus perdoa o nosso pecado imediato, não importa se você pecou ontem, mas se você se arrependeu, pediu perdão a Deus, você participa da mesa. E quem agora, tem lugar que o pastor vai botar o camarada em disciplina, não sei quanto tempo, sem participar da ceia, mas ele já se arrependeu. Examina o homem a si mesmo, diz a Escritura. Por que eu vou ficar inventando coisa? Por que eu vou ficar criando disciplina que não é bíblica? Se é para você se examinar a si mesmo, por que eu vou falar que você vai estar ou não em pecado? Eu não sou, nesse caso, eu não sou juiz para esse caso. Então, a brasa sozinha não tem comunhão. Voltando aqui o livro de Efésios 4, versículo do 9 até o 12, diz assim: ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu e também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O propósito é a edificação do corpo. Quando Deus trabalha na sua vida, Ele não está beneficiando só você, Ele está beneficiando a igreja, irmão. Se Deus abre uma porta de emprego para você, se Deus cura você, está me fazendo bem. Vai gerar alegria no meu coração, porque nós somos o corpo. É como o corpo físico, né? Quando dói alguma coisa aqui, a dor é no corpo todo. Está tudo bem, é o corpo todo. Amém? A mesma coisa. A nossa vida cristã, a mesma coisa. A igreja é o corpo de Cristo e é por meio dela, né, que Jesus opera. Eclesiastes, vamos lá rapidinho. Eclesiastes capítulo 4, do 9 até o 12, diz assim, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também os dois, se dormirem juntos, se aquentarão, mas um só como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Aí às vezes a gente usa esse termo aqui para aplicar o casamento, né? O 2, porque Jesus fala que tiver 2 ou 3, olha só, não é que ele não está só com você quando você está sozinho, mas quando tem 2 ou 3, o cordão de 3 dobras está mais forte. E ele deixou isso claro: tiver 2 ou 3 reunidos, eu estou no meio de vós. Olha só, porque se está reunido, está na comunhão. Se está na comunhão, o Senhor está operando. Olha só que tremendo. Não nem fala que está 2 ou 3 reunidos, é o que ele fala aqui em Eclesiastes. O cordão, ele fala que tem 2 reunidos. Aí ele fala o cordão de 3 dobras. Por que 3 dobras? Porque tendo 2, o terceiro é ele. Se tiver 3, o quarto da fornalha era ele. Olha só. Amém? Então, a partir de que 2 se unem com um propósito cristão, vai operar, Deus vai operar, porque serão 3. E não se rebela. Amém? Olha só aqui como é que Deus, como é a palavra de Deus, ela é tremenda. Então não dá para fazer nada sozinho. Nada.
A obra de Deus, quando ele envia os comissionados, eles enviam pelo menos de 2 em 2. Porque tendo 2 com o mesmo propósito, Jesus está operando. Mateus 18, rapidamente. Mateus 18, 19 e 20, 2 versículos, diz assim, ó: também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio de vós. Ele fala qualquer coisa. Aí você pode confundir, você pode achar que qualquer coisa é realmente qualquer coisa. É qualquer coisa que 2 que estejam reunidos em nome do Senhor, que 2 pessoas reunidas em nome do Senhor, qualquer coisa que eles pedirem, porque essas qualquer coisa certamente não serão carnais, certamente não serão fora da vontade de Deus, porque estão reunidos em nome do Senhor. Amém? Aí, meu irmão, tu não vai pedir qualquer coisa. Vai pedir coisas do reino, vai pedir coisas que... Aí é qualquer coisa nesse sentido, não é sentido... eu queria um carro, não é isso que ele está falando aqui. E está fora da comunhão, irmãos, é estar distante da presença do Senhor. Existem certas orações que só serão atendidas se orarmos juntos, em concordância, em comunhão. Até no casal acontece isso. Se for dormir brigado, a Bíblia manda o apóstolo: reconcilia com a sua esposa para que a sua oração seja ouvida. Não importa se é pastor, não importa se é profeta, se fala em língua, se é cheio da revelação, se plantou bananeira, vai dormir de mal com a sua esposa, você vê que a sua oração não é respondida. Amém? Ou vice-versa. Então, porque para que haja concordância, a concordância, existem certas orações que só serão atendidas se orarmos juntos em concordância. Há muitas coisas, irmão, que podemos fazer sozinhos, mas não tudo. Jesus deu exemplo, né? Não fez tudo sozinho e não andou sozinho. Você vê que Jesus, desde que começou o ministério, ele não ficou sozinho, sempre estava acompanhado, né, com alguém. Ele não fazia tudo, ele pedia para fazer. Vai lá, pega o jumento, prepara aquilo lá, vai lá não sei aonde, vai dar comida a vocês mesmos, vai lá ver o pão, tem pão aí, tem peixe. Olha só, ele podia chegar e fazer parecer tudo já perto dele, o pão e o peixe. Mas ele manda os discípulos procurar, manda os discípulos dar de comer para a multidão. Ele envolve os discípulos, né, naquilo. Ele podia fazer tudo, ele é perfeito. A certa feita, quando os pescadores chegaram, já tinha lá até um peixe na brasa lá para eles comer pronto. Mas, via de regra, ele subia no barco. Vamos lá, bota esse barco para longe aí. Agora joga a rede do outro lado. Ele podia nem precisar jogar a rede, podia fazer assim, ó, e os peixes pular tudo para dentro do barco. Já viu na internet, num lugar assim, o cara vai pescar, não precisa nem pescar, ele vai só passando com o barco assim, os peixes vão caindo dentro. Deus não podia fazer isso. Tanto é, isso já acontece naturalmente, quanto mais com o poder de Deus. Amém? Mas ele fala assim, quer que você jogue a rede, ele quer que você seja usado, ele quer que você ponha a sua força. Precisou mais de um para puxar a rede. Não foi isso? Então, precisou de mais gente para puxar a rede. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. E a obra de Deus não é só, e agora mais do que nunca, irmãos. Mais do que nunca. Nós estamos vivendo tempos difíceis. E nunca andou sozinho. João 17. Rapidamente, só um versículo. João 17, 21. Diz assim, ó:
para que todos sejam um, como tu, ó Pai, e o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só, Deus intercedeu por nós, Jesus Cristo intercedeu por nós, para que nós sejamos um com Ele, com o Pai e com a igreja, né? Se nós somos um com o Pai, aí, você é um com o Pai, eu também sou um com o Pai, Jesus também é um com o Pai, então nós somos todos um com os outros, porque está todo mundo no mesmo Pai, amém? O mesmo Pai, só há um só Pai, então o mundo o mundo só crescerá em Jesus Cristo se vivermos uma vida de comunhão e unidade. E se você for ver lá em João 13, já que estamos aqui em João, volta um pouquinho para a gente já encerrar. João 13, versículo 34 e 35, 2 versículos, diz assim, ó: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Aí, entendendo? Se não amarmos uns aos outros, não vamos ser conhecidos como discípulos de Jesus. Se pregarmos o ódio, vamos ser conhecidos como discípulos de Jesus. Agora, amar não é mentir, não é compactuar com fraude, porque Jesus Cristo amava. Jesus Cristo amava ajuda? Amava. Ajuda no Cristo aí. Os outros discípulos, Jesus não amava os discípulos, mas quando eles questionaram, Jesus falou assim: você não quer ir também não? Aí essa é uma grosseria, né? Se eu falar isso para o irmão, não sai da igreja. Você não quer ir embora também? Ah, o irmão foi embora, aí o pastor vai falar: vai, você quer ir também? Vai. Ei, vamos mesmo. Mas os discípulos não foram, não. Aqui já aconteceu um negócio quase parecido. E foram. Mas os discípulos falaram assim: para onde nós vamos? Vai para um lugar que bajula, que massageia ego, que não fala a verdade para você, que te engana, que fala que você é bonitinho, que você é mais sabido, que você é mais forte, que você está sempre certo. Aqui nós damos prioridade à palavra de Deus. Nem o pastor não é completamente certo. Não posso andar errado, mas não sou completamente certo. Tem que sempre estar filtrando o que eu falo com a palavra de Deus, amém? Você sempre deve estar conferindo. Chega em casa, confere. Se eu ensinar uma heresia aqui, você me pergunta: pastor, mas aconteceu aquilo, entendeu? Só que tem que ter base bíblica, né? Você está podendo ficar, o Galo cantou mesmo, pelo amor de Deus, né? Está me perguntando se foi o Galo que cantou, igual o outro fazendo lá. Não tem jeito. Então Jesus disse que seríamos conhecidos como seus discípulos se tivermos amor uns pelos outros. Então, irmãos, de todo jeito, eu sempre termino o esboço assim: que o Senhor nos ajude em nome de Jesus. Não é fácil, não é fácil não. Nós precisamos da ajuda um dos outros e da ajuda do Senhor. Amém? Então que Ele nos ajude, nos abençoe. Vamos encerrar a palavra nessa noite.